Bom, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso preparatório para concurso público do professor Marcos. Hoje a temática será teorias tradicionais críticas e pós-críticas em educação e, posteriormente, numa segunda aula, a gente vai ver como é que elas se apresentam na área da educação física escolar. Espero que todos e todas estejam bem. Vamos dar início à nossa aula. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Bom, essas teorias denominadas críticas e pós-críticas, tradicionais críticas e pós-críticas na educação, são assim por um motivo, seus pressupostos e suas práticas, ou seja, seus modos de pensar e agir. Né? Nós vamos ver nessa aula como se desenvolvem essas teorias, quais são os seus objetivos, como elas se expressam como uma prática na sociedade. Ok? Bom, essas teorias inicialmente devem ser situadas de acordo com a forma de atuação nesse campo pedagógico. As teorias tradicionais são aquelas que não levam em consideração ou não se importam com os condicionantes políticos, econômicos e sociais que determinam todo o processo educacional. Né? De certa forma, essas teorias chamadas tradicionais, elas veem a educação como um modo isolado, como uma coisa separada do contexto social, do restante da sociedade. Né? Então, os seus pressupostos são realmente formação e qualificação de uma mão de obra, de uma força de trabalho, com a ideia de suprir as deficiências dessa sociedade. Né? Então, elas são baseadas em pressupostos do tipo eficácia, determinação de objetivos e de metas educacionais, como se faz uma melhor aprendizagem, uma aprendizagem mais eficiente, mais eficaz. Né? As suas teorias são fundamentadas na psicologia comportamental, na pedagogia tradicional e numa concepção sistêmica, porque esse modelo tradicional ele veio sofreu várias mutações, mas aqui no Brasil a gente tem uma influência muito grande daquela escola do ler, escrever e contar estadunidense, que com uma forte migração percebeu que deveria fazer uma educação em massa e a partir daí massificar essa educação para que a classe imigrante tivesse condição de ser alfabetizada na língua inglesa e na hora de ocupar os postos de trabalho, essas pessoas saberiam ler, saberiam contar, não estragariam as máquinas, conseguiriam ler os manuais. Então a ideia era uma qualificação em massa de uma força de trabalho. Né? Essas teorias tradicionais tiveram um grande desenvolvimento nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Então aquela famosa escola de massificação, que também aqui no Brasil foi utilizada para a democratização do ensino público. E essas escolas tradicionais também têm essa grande ideia de oferecer mão de obra qualificada para a sociedade, ou seja, mão de obra para assumir postos de trabalho. Né? Bom, as teorias críticas, em contrapartida, levam em consideração esses condicionantes políticos, econômicos e sociais e afirmam que esses condicionantes determinam todo o sistema educacional, seus objetivos, seus resultados e as ofertas de oportunidade que são diferenciadas entre uma classe proprietária e uma classe trabalhadora. Porque essas teorias críticas, né, que fazem uma crítica dessa sociedade capitalista, elas afirmam também que nessa sociedade capitalista existem duas classes bastante distintas e bastante facilmente verificáveis. Uma classe trabalhadora e uma classe proprietária, ou uma classe de elite. Dessa forma, uma escola da classe de elite tem todas as facilidades, essa escola oferece uma formação qualificada para que essa elite dominante possa ocupar cargos importantes na sociedade, e a educação para a classe trabalhadora seria ineficaz, seria ineficiente, porque a classe trabalhadora teria essa educação massificada, essa educação tradicional que essas teorias críticas tanto discutem. Né? Dessa forma, nessa concepção das teorias críticas, o objetivo dessa educação massificante e ineficaz é manter a classe trabalhadora alienada. Essas teorias críticas fundamentam-se principalmente no materialismo histórico dialético, mas não só nele. Também temos adeptos das teorias
da escola de Frankfurt. E as suas expressões mais comuns aqui no Brasil é a teoria crítica social dos conteúdos, a educação libertária e a educação libertadora. As teorias pós-críticas, veja bem, vimos as teorias tradicionais, né? Essas teorias massificantes, essas teorias que servem para dar uma educação do ler, escrever e contar. Vemos as teorias críticas, agora temos umas teorias denominadas de pós-críticas. Essas teorias também levam em consideração esses condicionantes já citados, elas entendem que esses condicionantes políticos, econômicos, sociais determinam a educação e, de certa forma, né, limitam essa educação, ou podem limitar essa educação. Mas essas teorias pós-críticas, como o nome já diz, pós-críticas, elas tentam ir além do que foi abordado pelas teorias críticas. Na verdade, elas vão acreditar que não só o problema das lutas de classe, que são importantes numa sociedade capitalista, mas outros problemas também podem entravar a educação numa sociedade. Elas são ligadas a uma política de aceitação das diferenças pela sociedade, questões que envolvem raça, crédito, gênero, orientação sexual, por exemplo, pode também impedir a aceitação desses grupos e causar empecilhos, constrangimentos e relações até de violência no interior da escola. O machismo, por exemplo, é uma situação em que muitas vezes se encontram problemas na sala de aula, problemas em aulas por essas questões de uma pseudo-supremacia dos homens querendo, ou das crianças, dos meninos querendo dominar espaço, materiais, tempo, etc., no espaço escolar. Né? Então, as teorias pós-críticas, elas se incorporam muitos pressupostos da teoria crítica, mas elas vão além, porque elas não acham que todo o problema educacional se dá entre classe proprietária e classe trabalhadora. Existem outros que podem estar tanto na escola de elite, como também pode estar numa escola pública para as classes mais desfavorecidas. Bom, como então ocorrem essas práticas pedagógicas, esses modos de pensar e agir na educação? Bom, essas concepções se estabelecem através de uma prática social, afinal de contas, a educação é uma prática social, e o que a gente pergunta é quais projetos cada teoria dessa tem, quais planos, quais planejamentos cada concepção, cada teoria dessa oferece para a sociedade. A tradicional, também podendo ser chamada de conservadora, se empenha numa manutenção de um status quo. Essa conservadora, como percebe que a educação é um fato apenas de complementação de mão de obra qualificada para essas sociedades, suprir essa sociedade dos postos que elas precisam, né? Essas sociedades vão precisar de postos de elite, para cargos mais favorecidos, vai precisar de trabalhadores. Então, essa escola seria uma mantenedora dessa mão de obra qualificada, tanto para a classe da elite dominante, como para a classe trabalhadora. Então, é uma concepção que não vê muitos problemas na manutenção desse sistema social, distributivo, e a escola seria apenas um fator de oferecimento de mão de obra qualificada. A concepção crítica, pelo contrário, se esmera em avaliar essas condições desiguais da sociedade, denunciar essas condições e dizer que esses condicionantes políticos, econômicos e sociais são extremamente desequilibrados à sociedade e na classe trabalhadora é uma escola deficitária, deficiente, propositalmente deficiente, e numa escola para a elite dominante é uma escola que oferece tudo. Ou seja, ela procura a transformação dessa sociedade e a transformação dessas condições de ensino para que a classe trabalhadora também tenha uma educação de qualidade, até porque essa classe trabalhadora precisa da educação para se conscientizar do seu papel, conscientizar das injustiças sociais, conscientizar da exploração do trabalho que essa classe trabalhadora sofre, para que então ela possa construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática. A teoria pós-crítica, ela procura incorporar, como eu já disse anteriormente, essas
esses pressupostos das teorias críticas, mas ela procura oferecer, além dessas condições mais favorecidas e mais igualmente distributivas dentro da sociedade, ela também opera com a mitigação das diferenças. Ela vai defender uma escola que tenha não a tolerância dessas diferenças, mas a aceitação, espaços iguais, que uma escola seja diversificada e plural. Né? Então, respeitar essas diversidades, respeitar essas subjetividades, essas formas de ser que são diferenciadas, enfim, uma concepção de uma sociedade mais justa, mais plural, mais diversificada em várias situações, para além do problema apenas de classes e luta de classes. Bom, como operam, então, essas correntes, essas tendências? Bom, vimos que são planos de conservação, teorias tradicionais ou conservadoras, ou de transformação das relações sociais, teorias críticas e pós-críticas. Como isso ocorre? Ocorre na organização do currículo, ou seja, do conhecimento escolar. A gente não pode considerar currículo apenas como um rol de disciplinas ou divisão de disciplinas no espaço-tempo escolar. Currículo escolar é todo conhecimento que é produzido, transmitido pelo sistema educacional. Então, isso é que é currículo. Currículo envolve muito mais do que apenas um arranjo de disciplinas, tempos e espaços escolares. Então, como é que elas operam? Bom, as teorias denominadas tradicionais, elas vão obedecer um currículo, como eu falei anteriormente, um currículo de massificação. Então, nós vemos claramente uma escola do ler, escrever e contar. Né? Como a gente pode perceber isso? Ora, os tempos, as cargas horárias das disciplinas de português e de matemática são as mais ocupadas na escola. Né? São 5 tempos, pelo menos, de língua portuguesa e 5 tempos de matemática. E as outras disciplinas e as outras que operam com outros conhecimentos ficam com o quê? Com o que sobra. Né? Então, essa sociedade do desempenho, ela vai trabalhar com uma lógica de oferecer uma política de educação de massa tradicional, tudo ler, escrever e contar, e isso para a classe menos favorecida. Para a elite dominante tem aula de tudo, tem aula de informática, de paraquedismo, de teatro, de música, tudo que vocês podem imaginar. Então a gente percebe isso é uma concepção muito antiga, denunciada pelo Bourdieu e Passeron num livro de 1970 chamado A Reprodução, e essa concepção é uma concepção muito interessante, defendida por Stabler. Numa sociedade capitalista, duas escolas podem ser identificadas claramente. Uma escola para a classe trabalhadora que nada tem e uma classe para a elite dominante que nada falta. O nome dessa teoria do Stabler é escola dualista. A gente consegue perceber essas distribuições pelas oportunidades, pelos materiais, pelas estruturas dessas duas escolas. Isso é facilmente percebido, principalmente quando há contingenciamento de recursos públicos para a escola pública. Né? Veja bem, não são todas as escolas públicas, quando a gente fala do ensino público como, de maneira pejorativa, a gente esquece que existem muitas experiências de ensino público exitosas. Né? Mas os conteúdos, essas temáticas pensadas numa escola tradicional, numa escola conteudista, ela é bem clara. E a gente vê essa distribuição de carga horária, inclusive numa escola de classe dominante, numa escola de elite. Né? A carga horária maior é de língua portuguesa e de matemática. Certo? Agora, as possibilidades, os recursos, a qualificação dos professores, a distribuição dos tempos são diferentes. Agora, nessa escola tradicional, se opera com esses conteúdos dessa forma. Numa escola crítica, ou numa concepção crítica, ou numa escola que opera, ou pelo menos tenta operar numa concepção crítica, essas temáticas vão preconizar a relevância social. Os conteúdos ou as temáticas devem ser escolhidos através da sua relevância social. O que é isso? A concepção crítica pensa na relevância social da seguinte forma: o que é relevante para esse aluno aprender numa perspectiva de transformação dessa sociedade? Que conteúdo é mais necessário para esse aluno ser um aluno transformador social, transformador dessa sociedade que as teorias críticas consideram injustas, meritocráticas, desiguais e antidemocráticas? Então,
numa perspectiva de selecionar temáticas, conteúdos, a perspectiva crítica vai selecionar conteúdos de relevância social. Esses serão os mais importantes. Então, a escolha de currículo não é como na escola tradicional, através de uma sociedade de desempenho, performática, mas sim pensando no cidadão crítico, na formação de um cidadão crítico transformador social. Bom, e as pós-críticas? Como é que elas operam? Bom, as pós-críticas discutem também esses currículos de relevância social, mas vão para além desses currículos de relevância social. Eles procuram, por exemplo, trabalhar não com conteúdos, mas com temáticas. E essas temáticas precisam ser descolonizadas. O que é essa descolonização dessas temáticas? Essas temáticas muitas vezes são eurocentradas, são temáticas que vêm de uma escola francesa ou de uma escola norte-americana, de uma concepção de educação desses países dominantes, e elas precisam ser, então, descolonizadas, passar por relativações para que elas sejam apresentadas numa concepção que atenda às necessidades das nossas populações, dos anseios de uma escola e de uma produção de conhecimento que seja genuinamente brasileira, que as nossas culturas, que os nossos costumes também sejam valorizados. Não quer dizer que a gente vai inventar uma outra matemática, que vai inventar uma outra concepção científica. Não é inventar, mas é descolonizar alguns conteúdos que vêm com exemplos europeus ou com uma concepção norte-americana. Então, como é que a gente organiza um currículo dentro de uma perspectiva pós-crítica? Valorizando o que é nossa, a nossa cultura, o nosso povo, nossos costumes, porque aí o diálogo fica mais fácil, porque aí o diálogo fica mais próximo também do conhecimento que esses estudantes já trazem quando chegam na escola. Então, temáticas descolonizadas, temáticas esbranquiçadas. Por quê? Porque o nosso povo não é um povo branco europeu, nosso povo é um povo miscigenado, com a maioria da sua população de cor preta. Ou seja, descolonizar o currículo é trazer esse currículo para as nossas concepções, para os nossos costumes, para as nossas culturas, para as nossas tradições, que são ricas, são multicoloridas, são plurais. Então, descolonizar o currículo, entre outros aspectos, é importante e é uma pegada de uma teoria pós-crítica. A gente vai ver isso depois com exemplos mais interessantes. Então, vamos aos exemplos? Então, vamos trabalhar com o exemplo de um esporte com bola, que é muito comum nas aulas de educação física. Então, o conteúdo tradicional, como esporte com bola, seja ele qual for, assume uma dimensão reducionista quando esse esporte com bola será apenas transmitido na dimensão técnica, da tática e das regras aos estudantes. Então, toda uma polissemia esportiva é perdida e há uma mecanização do ensino do esporte. O que interessa é o ensino dos fundamentos, é a sua dimensão espacialmente tática, temporalmente tática, e as regras para que esses alunos dominem esse esporte e passem a jogar eles bem. Ora, veja bem, a aula de educação física, numa dimensão tradicional, não deve ter a pretensão de transformar alunos em pequenos atletas ou em jogadores miniaturas de esporte nenhum. Da mesma forma que a língua portuguesa não está pensando em formar escritores, nem que a matemática está querendo formar matemáticos, porque na educação física a gente vai ter uma dimensão performática como se tivéssemos querendo formar pequenos atletas. Não tem sentido. Esse esporte, como uma manifestação cultural, deve ser pensado na sua polissemia. O ensino da técnica é bem-vindo, mediatizado a vários problemas, porque ensinar uma técnica dependente do esporte com bola depende muito do passado esportivo, dessa concepção motora dessa criança, e essa concepção motora é bastante diversificada, é bastante desigual. Então, não é abdicar do gesto, mas é entender que cada um vai se apropriar daquele movimento de acordo com as suas possibilidades. E transformar isso numa aprendizagem interessante, diversificada e plural é fundamental para criar um ambiente interessante de aprendizagem, né? Agora, pensar em ensinar determinada modalidade esportiva pensando no alto rendimento é um despropósito, é descabida essa pretensão, porque essa pretensão não passa por outras áreas do conhecimento. São experiências que devem ser
reivindicadas, são experiências que devem ser valorizadas, mas com a capacidade, a possibilidade, a percepção de cada um. Né? É uma coisa muito diferente na educação física escolar, porque as pessoas muitas vezes acham que, numa outra perspectiva que não seja tradicional, esportivizante, não se ensina movimento. Não, isso é um erro. Se ensina o movimento, mas através de umas perspectivas um pouco mais variadas, um pouco plurais, até para que haja uma perspectiva inclusiva no ensino de uma modalidade, no ensino de uma prática corporal. Por quê? Se você for trabalhar com rendimento só com performance, você vai excluir grande parte da turma. Vai se transformar de uma maneira desinteressante. Mas numa perspectiva tradicional, como é uma sociedade de desempenho, como uma sociedade performática, como é uma sociedade excludente, isso não é problema. Agora, se você for passar por uma concepção crítica, a perspectiva do esporte com bola nessa dimensão reducionista, da transmissão de regra, de tática, de técnica, fica obsoleta, fica sem sentido. Por quê? Porque o conteúdo deve ter relevância social, lembra da transparência? Esse conteúdo deve ter relevância social, que deve ser questionado. Para que serve a experiência com o esporte com bola? Para que serve para esse aluno? Que relevância tem aprender determinado esporte com bola, determinada prática corporal com bola? Então é polissêmico. Você pode verificar a imersão desse esporte, como ele chega no Brasil, onde ele foi criado, quais os problemas da prática desse esporte, se é um esporte de elite, se ele é um esporte mais popular, por que uns se popularizam, outros não. Né? A ideia, por exemplo, que eu gosto de chamar do esporte nessa concepção escolar, porque alguns lemas assim do esporte se aprende na escola, e numa sociedade como a nossa, meritocrática, injusta e desigual, o esporte mais praticado na escola é o handebol. E talvez o mais diversificado, o mais plural, tem mais participantes, pode ser praticado por meninos e meninas. E cadê a popularização do handebol? Não há. Por quê? Porque esse espaço de popularização de determinado esporte passa por outras dimensões, além do oferecimento em escolas, de uma maneira diversificada. Porque o handebol faz isso. Ele precisa de ser valorizado, ele precisa ser questionado, ele precisa ser rentável. E o handebol não teve uma popularização. Por exemplo, como teve uma campanha para popularizar o voleibol, e todo mundo se lembra disso. O voleibol não era um esporte tão popular. O esporte popular no Brasil, todos sabem, era o futebol. Mas houve toda uma campanha publicitária, todo um merchandising, todo um envolvimento para que o voleibol fosse um esporte popular e exitoso. E assim foi feito. Agora, muitos interesses passaram por essa popularização do voleibol. Né? Então, estudar não só o esporte com bola, mas todo esse mecanismo, todos esses condicionantes políticos, sociais, é que faz com que a teoria crítica fale de uma relevância. Então, qualquer temática, qualquer conteúdo numa perspectiva crítica, ela ganha uma dimensão de a reflexão crítica da realidade social, da apresentação dessa temática, do ensino ou da mediação desses conhecimentos na educação como um todo. E as teorias pós-críticas, como veriam essa relação do esporte? Além dessa perspectiva que eu apresentei das teorias críticas, as teorias pós-críticas, por exemplo, poderiam questionar, como eu falei, da descolonização das temáticas, as origens, por que alguns esportes têm uma adesão no Brasil, outros não. Por exemplo, esporte como o beisebol, o próprio futebol americano, né? A gente tem algumas expressões, a gente tem algumas experiências aqui, mas não são experiências populares. Por que alguns esportes se popularizam, outros não? Quais são essas relações? E, principalmente, por que esses esportes eurocentrados, né, têm uma valorização e outros nacionais relacionados às nossas culturas são desvalorizados? O que passa, por exemplo, na cabeça de um professor ou de uma professora que escolhe esportes de origens europeias e desvalorizam esportes, manifestações da prática corporal genuinamente brasileira? Então, isso é discutido numa teoria pós-crítica. Então, esse processo de descolonizar o conteúdo é um processo que valoriza, por exemplo, o hip-hop da mesma maneira que valoriza o futebol. Ou seja,
não há hierarquização das temáticas. Todas as temáticas devem ser exploradas na sua diversidade, na sua multiplicidade e na sua possibilidade de inclusão, que todos participem dessas atividades, vivenciando as experiências, trocando essas experiências de maneira interessante para que todos possam aproveitar essas práticas corporais. Porém, as teorias pós-críticas, como eu falei já anteriormente, elas têm preocupações com com algumas questões para além das lutas de classe que as teorias críticas colocam. Por exemplo, a questão do machismo, a questão do racismo, que muitas vezes a gente vê no futebol, essas são preocupações da teoria, da teoria pós-crítica. Há questões, por exemplo, de uma pluralidade de crenças, isso também são questões abordadas na pós-crítica. E numa escola, todas essas manifestações, tanto de orientação sexual, tanto sobre credo, quanto sobre raça, devem ser igualmente discutidas e problematizadas. Né? Não adianta a gente querer, numa situação como essa, ficar colocando por debaixo do tapete, porque essas relações vão voltar, são relações conflitantes, relações de poder que precisam ser mitigadas, que precisam ser superadas através do diálogo, do esclarecimento para essas crianças. Então, essas teorias pós-críticas viriam, por exemplo, a questão do futebol nessa dimensão. Por exemplo, de alguns esportes serem predominantemente praticados por homens, outros predominantes são femininos ou masculinos. Essas questões devem ser todas problematizadas. Vamos em frente. Nas formas de avaliação. Bom, nas formas de avaliação, as tradicionais estão mais preocupadas com o desempenho. E já que elas estão preocupadas com o desempenho, as medições, as verificações de quantidade de conhecimento são as mais colocadas, porque a avaliação numa teoria tradicional, numa teoria crítica, é através da performance do aluno. Se esse aluno conseguiu, se ele dominou esse conteúdo, se ele acumulou aquele conhecimento ou não. Nas críticas, a avaliação se preocupa com as relações entre professores e aluno, propõe uma avaliação que seja compartilhada, que seja construída também pelo próprio aluno, como esses temas são apropriados, como essa avaliação deve ser continuada e buscando correções durante o percurso e não fazer aquelas avaliações ao final do processo. Essas avaliações ao final do processo, também chamadas de somativa, são avaliações tradicionais, nada críticas. A educação física ainda tem um problema muito sério, depois a gente vai ver no modo de avaliação, né, ou no curso de avaliação. A gente ainda usa, alguns autores ainda usam essas concepções de diagnóstica no início, formativa durante o processo e somativa no final. Isso é uma concepção antiga de 1950, né? E não tem sentido. A avaliação continuada não é chamada de diagnóstica, nem formativa, nem somativa. A contínua é o tempo todo. Essa é uma concepção cunhada nas teorias críticas, né? Que as teorias pós-críticas pensaram. Então, se a gente pensar em etapismo, diagnóstica no início, formativa durante, somativa no final, a gente não está pensando numa avaliação atualizada. Né? A partir, mesmo assim, tem alguns autores que chamam a formativa de continuada. Né? E, por exemplo, o Cipriano Carlo Lucchesi chama a continuada de diagnóstica, mas são nomenclaturas e problemas que a gente vai ver no curso de avaliação. Mas as teorias críticas tiveram, sim, essa concepção de uma avaliação continuada, tentando perceber qual o problema durante o curso. Não adianta fazer uma avaliação, aplicar um instrumento de medida no final, e aí já passou o tempo, é só para classificar o aluno como aprovado ou reprovado. Esse tipo de avaliação classificatória é uma avaliação tradicional, da concepção conservadora tradicional. Então, a perspectiva crítica traz uma avaliação mais dialógica, mais dialogada, mais reiterativa e continuada. Né? A ênfase é no processo, procurando identificar as falhas durante esse processo de apropriação de conhecimento e não no final. As pós-críticas têm pequenas diferenças, porque a concepção crítica avançou bastante no tocante à avaliação. As pós-críticas se incorporam apenas mais uns aspectos dialógicos, mediadores. Então, as pós-críticas tiveram algumas contribuições para a avaliação, mas as teorias críticas tiveram uma ruptura bem mais acentuada em relação às tradicionais. As pós-críticas procuram observar entraves nos processos e
procuram fazer isso de maneira também dialógica, participativa. E na organização das aulas? Bom, na organização das aulas, a gente percebe que há uma diferença entre essas concepções. As tradicionais se prendem muito a esquemas físicos, sequências pedagógicas de aprendizado. O etapismo não é só planejado, como é desejável. Então, há uma divisão entre partes da aula. Né? É um bom exemplo que a gente tem de umas pedagogias tradicionais, aquela forma tradicionalíssima de organizar a aula, parte inicial, parte principal e volta à calma. Essa é uma concepção dos métodos ginásticos europeus, de mais de 250 anos atrás, mas é um bom exemplo de uma aula tradicional. Uma aula que foca na etapa, na estrutura, nas partes da aula, nesses processos em cada parte da aula. As críticas também possuem ainda algum apego a esse etapismo, com estruturas mais ou menos fixas, mas elas já admitem alguma flexibilidade entre uma estrutura e outra, entendendo que esse é um processo como um todo, que são etapas, mas as etapas intercambiáveis da aula, já é um avanço. As pós-críticas não acreditam nessas estruturas pré-fixadas e nem não perseguem nenhuma etapa. Elas procuram viabilizar o conhecimento através do diálogo, do modo que se possa respeitar as diferenças, apresentar aqueles conhecimentos de maneira mais interessante, com experiências mais interessantes, não tendo nenhum esquema rígido de como a aula se desenvolve ou como tem um esquema fixo de uma etapa. Esse etapismo acaba nas teorias pós-críticas e a aula, não que ela não tenha parte, mas essas partes vão variar muito de acordo com a experiência, com o contexto, com as temáticas das aulas. Né? Bom, como se apresentam, então, essas teorias tradicionais? Eu dei alguns exemplos, críticas e pós-críticas na educação física. Bom, isso a gente já vai ver na próxima aula, porque o tempo já ficou bastante acelerado. Então, eu tenho algumas referências para vocês aqui, mas a gente vai continuar no próximo encontro. Foi um grande prazer apresentar essa aula. Convido para vocês a aula 2, que a gente vai fazer esse pareamento com as perspectivas da educação física escolar. Forte abraço, fiquem bem, fiquem com saúde. Até a próxima.